Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Leonardo, para quem não me conhece, e hoje o vídeo vai ser sobre uma resenha literária, uma discussão, uma conversa sobre um dos livros que eu li recentemente, que é esse aqui, A Morte de Ivan Ilitch, do Leon Tolstói. Espero que esteja aparecendo aí no vídeo, porque eu não estou tendo referência aqui de onde eu estou colocando as coisas. Mas eu quero comentar um pouco sobre esse livro. Queria falar também, antes de tudo, sobre um outro vídeo que saiu aqui recentemente, né, que é o livro de uma conversa também sobre o livro Noites Brancas, do Dostoiévski. Foi um vídeo que eu gravei para o canal com os amigos que eu tinha feito um tempo atrás, cheguei a mencionar no primeiro vídeo. Né? Então vocês veem lá que eu escrevi na descrição lá bonitinho, mas caso alguém não viu, a introdução tá diferente, o formato ali tá diferente, mas é porque é um vídeo já um pouco antigo que eu gravei há um tempo, no ano passado, se não me engano, ou retrasado, alguma coisa assim. Mas eu achei um vídeo bem legal, um vídeo bem pertinente, que condiz com o propósito aqui, e eu quis postar pra fazer, já que aquele canal foi descontinuado, né, eu quis postar aqui pra manter ele em algum lugar que vai estar ativo, pelo menos. Mas hoje, então, a gente vai fazer uma coisa parecida. Eu quero conversar com vocês sobre esse livro, A Morte de Ivan Ilitch. Que foi um livro que me surpreendeu bastante, assim, porque ele é bem curtinho, ele é bem simples, e quando eu comecei a ler, eu achei que ele era um pouco simples demais, só que ao longo da trajetória minha no livro, eu me deparei com muitas reflexões que me foram muito interessantes, assim. Coisas que eu nunca tinha pensado exatamente. O livro ele tem como tema central a morte, né? Ele fala sobre a morte, como a gente se sente em relação a ela e questiona um pouco a nossa vida, sobre como a gente vive ela e o que a gente faz, se a gente está aproveitando e tudo mais. Essas são coisas que eu sempre pensei bastante, sempre tive um medo, um receio em relação à morte muito grande. E eu acho que esse livro abriu essas coisas que eu jogava meio para trás, assim, e me fez pensar muito sobre, né? Antes de entrar de fato na discussão do livro, eu quero falar um pouco sobre como tem sido essa minha jornada literária ao longo desse ano, que começou esse ano, né? Eu tenho dado muita visibilidade, né? Lido bastante sobre não, né? Lido bastante autores russos, né? Eu li livros do Dostoiévski, li livros do Tolstói, foram esses dois, na verdade, porque como foi uma coisa bem recente que eu fiz, né? Desse negócio de começar a ler de verdade, eu não tive tempo ainda de ler muita coisa, um volume muito grande. Então, mas do que eu li até agora, que foram esses livros russos, que foram desses autores, são coisas que me deixaram bem pensativo e eu gostei bastante. Porque eu acho que eles trazem uma visão bem introspectiva do personagem, uma visão bem introspectiva das situações ali que acontecem. Muitos dos livros escrevem situações bem mundanas e tal, só que ele analisa muito bem. Eu vejo até um ar psicológico, assim, né, de uma psicologia sobre os pensamentos do personagem, né, do personagem, de como ele vê a situação. E eu acho que isso é muito legal, porque ele faz com que a gente pense muito sobre como a gente age, por que a gente toma determinadas ações. Muitas vezes a gente acha que elas não condizem com aquilo que a gente pensa e por que a gente faz isso, sabe? Eu acho que é uma boa análise psicológica mesmo, né, dos seres humanos. E para mim os russos têm feito isso de forma muito boa, né, do que eu li até agora, pelo menos. Eu tô gostando bastante. E é muito louco também que para você analisar essas coisas, partindo de você, é uma coisa um pouco difícil, talvez, né? Você analisar você mesmo nas situações em que você vive. Mas agora você assistir como telespectador, como alguma terceira pessoa ali dentro das coisas que acontecem, talvez torne as coisas mais fáceis. Porque você consegue entender na visão de outro personagem, entender, ver por fora a situação, enxergar os lados bonitinho ali da situação e tirar suas conclusões. Então, essa é uma maneira que eu vejo de você entender o comportamento humano, sabe? Você olhar para as situações de forma meio que de fora, assim, e, e compreendendo, né? Eu acho que é mais fácil até do que você tentar partir de uma análise em relação a você. E é muito curioso o fato de que
essas histórias, elas são escritas em tempos muito antigos, né? Essas histórias são ali 1800 e pouco, né? Dostoiévski, Tolstói e tal. Só que elas são de um tempo muito antigo e também de outra sociedade bem diferente da qual eu vivo, da qual você vive provavelmente, porque ela é na Rússia, né? Na Rússia, pô, pré-revolução ali, e é uma coisa totalmente diferente, só que incrivelmente as situações, as ações que o personagem faz, as coisas que ele toma, as análises que a gente tira são muito pertinentes em relação a nós mesmos, a sociedade que a gente vive e a construção da gente como indivíduo. Isso eu acho fascinante, assim, porque isso traz pra gente o teor de como as sociedades elas são formadas de forma parecidas, como as coisas elas se formam de forma parecida. Aquela história de nenhuma experiência é única, sabe? Porque de fato a gente cresce de maneiras bem semelhantes. Claro que cada culturas com suas peculiaridades, mas no fundo as coisas são muito parecidas e as conclusões são quase que as mesmas, sabe? Então, é muito louco você pensar como que eu posso me identificar com personagens tão diferentes, em contextos tão diferentes, e isso de fato acontece. Dito isso, então, a literatura russa ela é o que tem me conectado com toda essa filosofia de formação do indivíduo. E eu tenho gostado muito disso e acredito que por isso eu tenho lido bastante desses autores russos, né? O Tolstói, inclusive, pô, um dos grandes escritores ali, um dos maiores livros dele, Guerra e Paz, né? Eu acredito que tá no futuro aí para ler isso aqui, né? Já é um desafio maior ali, são 1000 e tantas páginas, mas com certeza tá aí no plano, ainda mais depois de que eu li esse livro e, poxa, me fez refletir tantas coisas, né? Imagino que um livro maior não vai fazer. Então vamos finalmente começar aqui a discussão desse livro, restrito aqui à morte do Ivan Ilitch. Bom, para começar falando, eu acho que é legal contextualizar um pouco de vocês sobre a obra. Eu acho que é muito difícil falar alguma coisa sem contextualizar um pouco da história, então eu vou acabar contando algumas coisas. Mas assim, de fato o que importa é a reflexão que você tira, né? Tem muita gente que fala que, clássicos não existe spoiler, né? Tipo, mas eu acho isso uma puta sacanagem, porque eu acho que todo mundo tem o direito de ter sua primeira experiência com um livro, por mais que ele seja escrito há anos atrás, né? Nem todo mundo, sei lá, nasceu lendo isso ou já sabe, né, já ouviu sobre esse livro e todo mundo tem o direito, eu acho, de descobrir uma coisa nova. Então eu acho que essa ideia de clássicos tem spoiler é uma coisa nada a ver. Então vamos começar falando um pouquinho. Logo na primeira página do livro, né, você já tem, isso não é nenhum spoiler nem nada, inclusive está no título, vem um cara mencionar que o Ivan Ilitch morreu. E ele chega contando para vários colegas ali que esse Ivan Ilitch morreu, e aí você contextualiza sobre quem ele era. O Ivan Ilitch ele era um juiz, né, ali no sistema judiciário russo ali e tudo mais, com um cargo bem alto, e a primeira reação das pessoas em relação à morte dele, que é os outros colegas de trabalho ali, ela é de quem que vai pegar o cargo dele. Então, ninguém pensa sobre ele, poxa, que tristeza, que felicidade que ele morreu, sei lá. É só sobre, pô, beleza, quem que vai ficar com o cargo dele agora? Eu quero pegar o cargo dele porque vai me dar mais dinheiro, vai me dar mais estabilidade e tudo mais. E isso já traz pra gente uma característica do Ivan, que vai se percorrer sobre toda a obra, sobre como ele é um cara monótono, um cara chato, um cara sem ambições, sabe? Você já vê ali nessas primeiras páginas, porque ninguém se importa com ele. Ele não era surpreendente, ele não era bárbaro, ele não era nada, ele era medíocre, ele era normal, ele não. Sabe? Não tinha nada demais no Ivan Ilitch. Ele era só um cara que ia trabalhar, que voltava para casa e tudo mais. E aí é isso, né? E a obra ela vai contando sobre a história de vida dele até o dia da sua morte. Bom, a gente segue então com a história de vida dele. Ele fala um pouco, é contado pra gente desde a sua juventude sobre as coisas que ele fez
E você vê que desde o princípio ele segue esse caráter de seguir esse roteiro meio pré-moldado da vida, né? Sem nenhuma nuance, sem nenhum nada, ele só segue essa linha reta sempre de comodismo, de mediocridade. Mediocridade eu falo no sentido de ser a pessoa média, normal ali, sem nada demais. Então ele vive a sua vida seguindo esse roteiro que eu falei, né? Ele nasce, aí passa pela infância, busca por um emprego ali quando ele chega na fase adulta, né? Tenta ganhar a vida com esse emprego, tentando subir de cargo e tudo mais, acha uma mulher da qual ele se casa e ter filhos e depois finalmente chega a sua morte. E com base nisso, é isso que ele faz, né? Ele faz todos esses processos, todas essas coisas. É, ele chega, encontra o seu serviço, cresce lá de cargo, ele encontra uma mulher que ele nem gosta dela tanto assim, mas ele acha que tá tudo bem, é isso que ele tem que fazer, então ele faz, não, aparentemente não vai perder nada fazendo isso, se casando, e ele vai, tem filhos com ela e tudo mais. E depois disso, depois que ele tem os filhos, a vida dele se torna um inferno, assim, né? Porque tudo começa a dar errado, no sentido de que não que ele perde o seu emprego nem nada, mas as relações dele ficam péssimas com a esposa, depois com os filhos eles vão crescendo e ele mal se conecta com os filhos, ele mal fala com a esposa, ele passa várias e várias horas no trabalho, jogando cartas com amigos lá, ele prefere muito mais isso do que voltar para casa. Ele não quer mudar, sabe? Ele acha que é isso que ele tem que viver e tá tudo bem, as coisas estão passando e vamos lá. Ele não tá muito feliz, mas, pô, sei lá, podia estar pior, né? Ele tá fazendo o que foi mandado a ele. E isso é muito louco, assim, essa forma que ele segue essa vida padrão e tudo mais. Sem mesmo até querer mudar aquilo que ele sente. E nesse sentido ele adoece, né? Ele fica doente, o Ivan fica doente e começa ali uma sequência de histórias, de fatos, de coisas horríveis até que ele finalmente morre. Ele sofre muito, ele grita de dor, ele é rude com todo mundo, com a sua esposa, com seus filhos, ele não quer ver ninguém, ele não quer saber de ninguém, ele acha que todos odeiam ele, odeiam ficar com ele, todos mentem para ele em relação ao seu sofrimento. E uma coisa interessante é que a doença dele ela nunca é descoberta, né? Ela fica nessa indecisão. Vários médicos, vários especialistas vão e tentam descobrir o que é, e ninguém sabe, ninguém fala, dá uma resposta direito. E quando o Ivan ele vai morrendo, ele vai chegando no fim de sua vida, ele se depara com esses mesmos questionamentos, né, em relação à sua vida. Tipo, ele começa a olhar para trás e perguntar se ele viveu de verdade. E ele não tem a resposta para isso. Ele não sabe, ele sente que não viveu, mas ele não sabe de onde vem tudo isso. Igual essa doença, é uma coisa que vai consumindo ele ali, que vai acabando com o resto que ele tem ali de vida, sobre por que ele não viveu, por que ele não fez as coisas, e ele não sabe de onde vem, ele não sabe de onde vem toda essa angústia, toda essa dúvida, assim como essa doença. E essas duas coisas acabam por matá-lo. Tanto a doença mata ele fisicamente, e essa agonia mental mata ele psicologicamente, sabe? Ele se vê muito confuso, muito, sabe, sem entender nada. E é muito interessante como o autor constrói esse paralelo entre a doença dele e tudo aquilo que ele viveu. São duas coisas que parecem diferentes, mas caminham juntas e trazem significados juntos. Então, dito isso, é assim que a história ela termina, né, com a morte dele, né, que é o que acontece no começo do livro, mas o que é legal, de fato, nesse livro não é a história, ao meu ver, pelo menos, não é a história, como ela acontece e tal, porque, como eu falei, é tudo muito simples, assim, é uma vida muito monótona, pacata, chata. Mas essa reflexão que ele tira ao longo do livro, que você começa depois a repensar nas coisas que ele contou com esse olhar, com essa visão de será que ele viveu, será que ele não viveu, e como que isso levou ele à morte, sabe? É muito legal. É muito. Como levou ele à morte, não, né? Como levou ele a ter esses pensamentos diante da morte. E isso que sim, pra mim, é o que pega mais do livro. Dessa forma, eu comecei a pensar muitas coisas, né? Em relação a essa história. E eu acho que a primeira dela foi falar sobre a morte.
foi mandar pra fora tudo isso que eu penso em relação à morte, que eu acho que é uma coisa que sempre me assustou bastante. Isso porque a morte, pra mim, eu sempre vi ela como o fim de tudo, sabe? Tipo, acabou, não tem o que você fazer mais, você não vai reviver, você não vai renascer, você não vai... Aquelas milhões de histórias e tal que contam, pra mim, é uma ficção, eu não acredito. A gente não vai para um paraíso, a gente não vai para nada, a gente só volta ao nosso estado, né, de, sei lá, de elementos químicos que vão perdurar nesse sistema e tudo mais da Terra. Isso é meio triste, né? É meio assustador até de pensar. Mas são coisas que esse livro me fez questionar bastante. E a primeira coisa era uma pergunta, né, que eu tinha, né? O que de fato é a morte, né? Eu tenho essa crença pra mim e tal, mas vamos analisar um pouco mais sobre isso. Porque, a princípio, a gente não sabe o que é a morte. A gente teme ela, todos os seres vivos temem ela com todas as suas forças, mas a gente não sabe o que de fato é a morte, né? O que acontece depois dela, quais são os sentimentos que ela traz, assim, tipo... Quais são os sentimentos que ela traz? A gente sabe, né? A gente não sabe o que acontece depois que a gente morre. E isso me leva a pensar que a gente não tem medo da morte, de fato. A princípio, a gente tem medo desse desconhecido, a gente tem medo de não saber o que vai acontecer. Essa é uma das coisas que passa pela nossa cabeça, sabe? É, é o mesmo medo de quando a gente apaga a luz do quarto e não sabe o que tem em nossa volta, né? Quando tá de noite, a gente apaga a luz e não sabe o que tem em nossa volta. Ou o medo de que amanhã talvez estoure uma terceira guerra mundial. A gente tem medo desse desconhecido, a gente tem medo de todas essas coisas que isso vem. Que isso traz, que esse desconhecido traz, esse medo, essa sensação de vulnerabilidade. Eu acho que no fundo é isso, é uma sensação de vulnerabilidade que a gente sente e que a gente não sabe, que a gente não tem como contornar. E isso é muito angustiante, porque a gente nunca vai saber o que essa morte vai nos causar, sabe? É... Então eu acho que esse é o primeiro princípio que me traz medo em relação à morte. Esse desconhecimento das coisas. E eu acho que essa é uma coisa difícil de se pensar. Mas eu acho que essa não é a única razão pela qual a morte é temida, né? Não é só esse medo do desconhecido. Porque, por um lado, a gente tem essas incertezas, mas, por outro, a gente tem uma certeza. A gente tem a certeza de que tudo que a gente está vendo nessa vida, a gente nunca mais vai ter o contato, né? A gente nunca mais vai fazer as coisas que a gente gosta. Pelo menos, não nessa vida. Eu sei que quando eu morrer eu nunca mais vou deitar aqui na minha cama, vou ouvir minhas músicas, vou ler meus livros e gravar vídeos, sei lá. Eu nunca mais vou fazer essas coisas, pelo menos aqui. E eu sei disso vendo pessoas que eu conheço que morreram, né? As pessoas que eu conheço que elas morreram, elas não fazem mais nada aqui nesse mundo, sabe? Pelo menos não da forma com a qual a gente está acostumado. Isso é um fato. Então, isso é uma coisa que traz essa angústia também, porque, por um lado, a gente tem essa incerteza de que a gente não sabe o que acontece depois da morte, se de fato, sei lá, a gente só apaga mesmo, mas a gente tem a certeza de que a gente não vai mais viver a vida da forma que ela é, da forma que a gente está fazendo aqui, porque a gente conhece pessoas que morreram e que não estão aqui fazendo mais as coisas que elas faziam antes. E isso é muito triste, você cortar tudo assim do nada, você acabar com uma coisa assim do nada, é bem doloroso, né? Então, a morte, ela mexe com dois lados da nossa vida, as certezas e as incertezas. São dois lados, assim, opostos e que trazem muita reflexão, muita angústia aos seres humanos, né? A gente odeia ter certezas demais, a gente também odeia ter incertezas demais e as duas coisas se conflitam muito, por isso que a morte, eu sinto que ela é uma coisa tão difícil, né? Tão problemática. E esse problema da morte ele é tão sem solução, tão difícil, que a humanidade, ela até hoje, se encobre atrás dos pensamentos das religiões e de tudo mais, para encontrar um conforto diante de tal problema. O surgimento dos movimentos religiosos, eles vieram ali da ideia do controle das massas e tudo mais, né? Eles
queriam de alguma forma sanar essas angústias humanas e tornar as pessoas dependentes dessa solução. Afinal, ela é uma coisa simples, uma coisa palatável de você acreditar e dessa forma traz uma sensação de conforto para as pessoas, né? Então, a religião ela foi criada como uma maneira de sanar essas coisas, esses medos que a gente tem e faz com que a gente se conforte um pouco, né? É muito mais reconfortante você pensar que depois que você morrer, você vai para um paraíso ou vai viver a sua vida com outro corpo, outra coisa, do que você pensar que simplesmente tudo acaba, né? Só que o problema de tudo isso é o que eu falei, da manipulação e da forma que as pessoas começam a olhar isso como com esse olhar cego, né? Com esse olhar de que você tem que fazer os dogmas da sua religião ou você não vai conseguir tal coisa, sabe? Eu acho que esse é um baita de um problema, porque você acaba entregando o poder na mão de algumas pessoas que sei lá, poderosos, ricos, que normalmente manipulam as pessoas mais pobres e que eles seguem essas tradições. E aí que a gente vê vários problemas, como por exemplo, alguém extremamente cruel que, segundo ele, tem o seu lugar garantido no paraíso por conta de que segue a sua religião ali, apesar de nem o fazer de verdade, mas ele tem o controle sobre aquele cara, sobre aquele trabalhador, sobre aquela pessoa é, mais pobre que não consegue seguir os seus dogmas religiosos, afinal ele está fazendo milhões de coisas durante os dias, e aí ele acha que ele está sendo fadado à morte, ao fracasso e a tudo mais, e a não, por não conseguir seguir essas suas coisas. Então isso mostra pra gente que até a angústia em cima da morte, até todo esse medo que a humanidade tem, ele de alguma forma foi transformado em poder de manipulação, poder de lucro, poder de mexer com a sociedade da maneira que eu quero, da maneira que aquele grupo social ela quer. Então você acaba criando um baita de um problema em cima desse medo que a gente tem da morte. E por isso que eu acho que você se aproximar dessas reflexões e tudo mais, elas te levam a tentar entender melhor o que é a morte e fazer com que você fuja de algumas manipulações, de alguns controles e tudo mais. E, assim, concluindo essa ideia da morte, uma outra coisa que acontece no livro é que conforme vai chegando ali no final, o Ivan ele não se aguenta mais, ele sofre tanto, ele sente tanta dor de que ele prefere pular no abismo da morte, ali, da incerteza da morte. Ele prefere aceitar tudo isso do que continuar mais um dia vivo nesse mundo. E isso me trouxe também o questionamento de até que ponto a gente tem o medo da morte, né? Porque em algum momento, né, na história, o Ivan ele troca essa perspectiva de medo e troca para uma coisa de aceitação. E eu acho que chega um momento que a gente aceita também. E isso vem do desconforto em estar vivo, né? Isso parte ali da ideia de que a dor da inexistência ela não pode ser maior do que a dor da existência. Eu acho que chega um momento que a gente começa a pensar nesse tipo de coisa, e é claro que isso leva a uma discussão muito maior, muito grande a respeito de vários problemas, várias coisas que a gente tem na sociedade, ideias de suicídio e tudo mais. Mas chega um momento que o desconforto em viver é tão grande que a gente prefere aceitar a incerteza da inexistência. A gente prefere aceitar esse caminho meio sem sentido, meio estranho, do que permanecer mais um dia vivo. E isso é muito triste, porque chega um momento de que isso faz sentido, né? Na cabeça ali do indivíduo, isso acaba fazendo sentido. É claro que vários problemas ali condicionam ele a chegar nessa situação, mas de certa forma coisas acontecem que na cabeça dele isso faz sentido. E agora, uma vez que a gente aceitou o destino da morte, que a gente chegou num ponto onde fez sentido aceitar o destino da morte, vem aquelas diversos pensamentos, né, que passa pela cabeça do Ivan,
que é, será que a gente viveu o suficiente? Será que a gente viveu aquilo que a gente deveria ter feito, né? Será que a gente fez aquilo que a gente deveria ter feito, aliás? Será que a gente viveu uma vida proveitosa? E o Ivan ele sente que não. Ele acha que, na opinião dele, ele não viveu. Ele olha para trás na morte, chegando ali na morte, ele olha para trás e vê que a vida dele sempre foi monótona, que a vida dele ele nunca fez nada demais. Ele percebe isso sobre ele. Ele sente que o único momento que ele teve um lapso de vida foi na infância, onde era o único momento que ele se sentia vivo, porque o resto ele só ia fazendo as coisas que meio que eram programadas para ele. E ele sente isso no final, bem no finalzinho da sua vida, quando ele começa ali a ter umas alucinações de conversa com a própria alma. E essa parte pra mim é a melhor parte do livro, assim. Foi a hora que tudo virou a chave na cabeça e falei, caramba, velho, realmente tem coisa aqui. Porque ele começa a questionar sobre as decisões que ele tomou, sobre como ele foi rude com quem estava do lado dele, como ele não se importou com a sua família, sabe? Só que isso me fez pensar sobre essa ideia de aproveitar a vida, e eu acho que é uma coisa que tem que ser analisada com muita delicadeza, porque você aproveitar a vida ou não é uma coisa que diz muito sobre o contexto no qual você está inserido, sobre tudo mais, sabe? O que é aproveitar a vida e o que não é. Porque você pode olhar para uma pessoa que viajou o mundo e conheceu vários lugares, várias culturas, e você pode achar que ela viveu mais do que alguém que nasceu numa cidade e morreu ali mesmo, sem sair, sei lá, do estado ou do país que viveu. Você pode achar que uma viveu mais que a outra, que a que viajou viveu mais, só que será que isso faz sentido? Será que a gente, de fato, pode julgar esse tipo de coisa? Vamos começar falando sobre a escolha que cada um tem de seguir a sua vida. Eu acredito que, como eu mencionei, a gente vive numa sociedade, né? As sociedades elas são parecidas e tudo mais, só que cada pessoa está inserida num contexto diferente. E esse contexto é o que vai moldar a vida dela, é o que vai fazer ela tomar as ações que ela toma. Eu acho que nenhuma ação parte do indivíduo em si, sabe? Até porque o indivíduo em si, ele é uma construção social. Ele é uma... Nós somos resultados de conversas, de interações e tudo mais. Então, eu acho que a gente nunca pode analisar o indivíduo em si, sabe? Sem analisar o contexto pelo qual ele está inserido. Então, a gente... E com essa reflexão surgem muitos problemas em relação a desigualdades, porque você tem pessoas que crescem em um contexto social que leva elas a querer viajar, querer conhecer o mundo e tal. Só que você tem pessoas que crescem num contexto social diferente que levam elas a garantir o conforto ali na cidade, a viver de forma pacata, né, sei lá, no seu contexto. Então você tem duas realidades muito diferentes. E qual que é melhor? Sabe? Não tem como você julgar, não tem como você definir qual que é melhor, porque as pessoas elas estão inseridas em contextos diferentes, a gente tem visões de mundo diferentes e tudo mais. O que a gente tem que se preocupar, eu acho, em fazer é em tornar essas coisas tornar os pontos de partida meio equivalentes, né? A gente tem que trazer essa igualdade para as pessoas. Todas têm que ter o direito, têm que ter o acesso a coisas, né? Todas têm que ter acesso a coisas que fazem essa pessoa criar pensamento crítico, que faz essa pessoa, pensar em talvez querer viajar, pensar em talvez querer ficar nessa cidade. Eu acho que todos têm que ter o direito a encontrar essa escolha, né? Porque muitas vezes sempre o meio nos condiciona aquilo que ele está nos empurrando, né? Isso que eu quero dizer, tipo, a sociedade que você está, calma aí, deixa eu formular isso um pouco melhor, mas é que a ideia é que a sociedade que você está, o meio que você está, ele vai te condicionar para aquilo que ele quer, para aquilo que tá fazendo sentido ali, sabe? Não sei se ficou muito claro, eu acho que essa ideia. Porque para alguém, por exemplo, alguém que cresceu numa fazenda, talvez uma fazenda muito isolada das pessoas e tal, o mundo dela talvez pode ser aquilo lá e faça sentido. Mas alguém que cresceu num centro urbano com muitas influências, muitas culturas diferentes,
pode ter outra visão, pode ter essa visão de querer viajar, de querer conhecer outros lugares. Então essa que é a ideia. Eu acho que vem desse pensamento da gente querer julgar o quão uma pessoa ou outra ela está vivendo a sua vida. Tem todo um contexto por trás, a gente não pode abrir mão desse contexto. Porque senão surgem falas superficiais, falas erradas, como aquela que eu mencionei, né? De uma pessoa ter aproveitado mais a vida do que a outra. Né? De você vir e falar que a pessoa que viajou aproveitou mais. Isso, pra mim, é um pensamento muito vazio, porque você abre mão de esse contexto social. E esse contexto social, ele vem dessas desigualdades, vem dessas coisas que o nosso sistema que a gente vive promove, né? Que o capitalismo promove. Toda essa desigualdade é uma consequência do capitalismo, do acúmulo de riqueza por parte da população e da miséria de outras. E estendendo isso às sociedades modernas que a gente vive, a gente é tomado por redes sociais, por compartilhamento de conteúdo e a gente sempre faz isso colocando os momentos felizes, as coisas que a gente vive, que é legal e, sei lá, um consumismo que a gente tem até mesmo. E ou seja, o que a gente está fazendo é criando personagens de nós mesmos. Porque a gente não é assim. Eu não vivo sempre feliz, eu não sempre tô fazendo coisas legais e tal. Às vezes tô triste, às vezes, poxa, às vezes acontecem coisas ruins, às vezes só quero sentar e chorar. E isso a gente não compartilha. E daí eu tô falando tudo isso porque surge então uma comparação, surge uma equivalência sobre quem vive a vida melhor ou não. Afinal, se eu tô vivendo um monte de coisa que tá me deixando triste, se eu tô tendo que acordar todo dia cedo para trabalhar e fazendo isso até de noite, depois chegando em casa e não tendo força para fazer mais nada, eu abro o celular e vejo aquela influenciador rico que tá, pô, o dia inteiro na piscina gravando conteúdo. Tipo, eu começo a relativizar isso e falar, poxa, velho, minha vida é uma merda, eu vivo mal, eu não tô aproveitando a vida quanto esse cara tá aproveitando. Só que falta esse olhar, sabe? Falta esse olhar do contexto ao qual os dois estão inseridos, sabe? Como que ele chegou lá, como que você tá onde você tá. Então, isso é motivo para as pessoas alimentarem cada vez mais e mais e mais e mais esse personagem fictício delas, que é uma coisa completamente falsa e superficial e sem sentido nenhum. Para você tentar mostrar para si mesmo que você está vivendo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é bem forte de você perceber, sabe? Sei lá, como que a gente tá vivendo personagens e como isso afeta na maneira que a gente julga como a gente vive por causa dessas comparações, por causa dessas coisas e gera esses pensamentos de quem tá aproveitando mais a vida. E somado a tudo isso, né, vem ali casos de depressão, casos de ansiedade, que assola a nossa sociedade hoje em dia e mais ainda, vem os casos de preconceitos e movimentos de extremismos, né, que a gente está surgindo hoje em dia, porque um grupo se isola ali na sua bolha, nos seus personagens fictícios criados, e ele acha que todo mundo tem que viver dessa mesma maneira. Ele julga a vida de todo mundo porque ele acha que todo mundo tem que fazer as mesmas coisas que ele faz, só que aí que tá. A gente tem contextos diferentes, a gente tem criações diferentes, a gente tem culturas diferentes, pessoas diferentes, e isso gera coisas diferentes, gera essas pessoas diferentes, gera pensamentos diferentes, divergentes, e eles não podem. Você não pode querer viver num mundo onde todo mundo seja igual a você, todo mundo pensa igual a você, porque senão acontecem casos como a gente vê de preconceitos e discriminações e tudo mais. Então tudo isso vem desse julgamento da vida, sabe? É um ponto de partida, eu acho. Vem desse julgamento de você olhar para como outra pessoa deve viver e baseado só no que você sabe, no seu contexto ali, sabe? Sem olhar para outras coisas. Voltando um pouco para nossa história, o Ivan, ele se arrepende, né, de muita coisa no final da vida dele. Ele, de fato, ele se arrepende e pede desculpas da forma que dá ali no final da sua doença, no final da sua vida. E esse poderia ser um quantificador, sabe, de como a gente aproveitou a vida, sabe? O que a gente se arrepende ou não se arrepende.
Só que, ainda assim, né, é uma coisa muito difícil, uma coisa que não cabe a mim, que não cabe a ninguém fazer esse tipo de julgamento sobre como aproveitar a vida ou não, sabe? Como eu falei, o que cabe a gente é enxergar esses contextos sociais das pessoas e tentar torná-los os mais iguais possíveis. Mas a ideia disso tudo é que eu não quero partir com arrependimentos, sabe? Eu não quero chegar no igual o Ivan no final da sua vida e começar a olhar tudo pra trás e falar, nossa, eu só fiz cagada, sabe? Eu só fiz coisas, poxa, nunca fiz nada na minha vida. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então, eu acredito que a gente tem que pensar muito sobre essa ideia do arrependimento. Eu não quero me arrepender, eu não vou deixar fazer coisas da qual eu me arrependa. Que eu penso que deveria ter vivido mais, que deveria ter feito tal coisa, assim, eu acho que esse é um quantificador, pelo menos, para você ter consigo mesmo, sobre o que você, como você vive a sua vida. Mas, assim, uma coisa que não cabe muito a ser dita, eu acho. Como eu falei, a ideia é justamente tentar manter as coisas iguais, só que isso, um spoiler aqui é que isso é impossível dentro do sistema que a gente vive, dentro do sistema capitalista, desse sistema desigual, desse lucro em cima das pessoas mais pobres, em cima da falta de cultura da população. Eu acho que isso é impossível, então a gente tem que derrubar esse tipo de coisa. Eu vejo dessa forma. E bom, isso tudo leva a gente ao final do livro, né, que é quando o Ivan ele finalmente morre, se ele pensa sobre essa ideia do arrependimento. E mais uma coisa que eu queria falar sobre isso é de que o Ivan Illich ele era um cara alienado, no sentido de que ele olhava apenas para esse, como eu falei, aquele roteiro que a vida mandou ele seguir, e seguia ele com a maior visão fechada possível, sem olhar para nada, sem olhar para mais nada. Isso não trouxe consequências boas para ele. Trouxe um homem triste, né, que no fundo era triste, que apesar de ter o seu trabalho, apesar de ter sua esposa, de ter seus filhos, de fazer o que a vida mandou, ele não era feliz. Ele não tinha nada mais além disso, né? Ele vivia no automático e é isso que eu acho que a gente tem que fugir. Fugir dessa alienação, fugir de ser igual ao Ivan Illich. Eu não quero ser igual ao Ivan Illich. Você também, espero que não queira ser igual ao Ivan Illich, um ser alienado que só vive dia após o outro, tomando ações porque parece que é o que a vida está mandando. É bem melhor quando a gente começa a questionar todas essas coisas que a gente está fazendo, quando a gente começa a ver as ações que a gente está tomando, se de fato é isso que a gente quer, se de fato é isso que a gente tem vontade de fazer e a gente não está tomando as nossas ações só porque é, é uma coisa que a vida, que a sociedade, que as coisas estão mandando, sabe? Então, e é muito difícil, né? Porque é muito difícil separar a sociedade do indivíduo, você não consegue. Você consegue criar reflexões em cima disso, né? Você consegue se aproximar do pensamento crítico, criar criar reflexões em cima disso. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer dia após dia mais. Fugir da alienação, fugir das coisas normais que parecem normais dentro da sociedade e questionar tudo, sabe? Sempre se perguntar se. E eu falo questionar tudo, sim, filosoficamente. Se, se aquilo que a gente está fazendo é uma coisa meio mandada, meio roteirizada, ou será que ela de fato é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está buscando? Então é isso, eu acho que eu concluo desse livro que eu não quero ser o Ivan Illich, eu não quero não quero pensar igual ele, eu não quero tomar as decisões que ele tomou, sabe? É uma pessoa para você não se espelhar, para você seguir sempre um caminho diferente. E eu acho que era isso, um pouco das reflexões aqui em cima do livro. Eu posso ter entrado em temas que nem eram tão pertinentes à obra, e que mereciam conversas mais, mais profundas sobre elas, só que, não sei, eu acho que essa é a magia, essa é a coisa legal dentro dos livros, eles fazem a gente refletir muito sobre as coisas. Um livrinho simples desse, né? Uma novela aqui,
Esse pequenininho aqui tem 100 páginas, 101 páginas, assim, 101 páginas. E ele, você vê que ele é bem pequenininho, é um livrinho de bolso. Então você lê isso aqui, eu matei isso aqui num dia, né? Eu acho que, pô, você que é um leitor ávido aí, você consegue em alguma tarde. Ou você que demora um pouco mais, em 2 dias. Mas é muito bom você ter esse momento de reflexão sobre os livros que você lê, sobre as lições que eles trazem e, sei lá, pra mim muito legal, muito bom fazer isso. Ah, e eu acho que é isso. Foi uma experiência única, então, ler esse livro, por conta dessas reflexões todas que ele me trouxe. Foi bem legal, gostei de verdade. Eu recomendo, fica aqui minha recomendação da leitura para você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, pô, meus parabéns, você ouviu eu falar várias e vários minutos aí. E espero que tenha servido de alguma coisa, que serviu para você talvez refletir um pouco mais. Se você concorda ou discorda com o que eu falei, coloca aí nos comentários, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, quem sabe num vídeo futuro, se esse aqui tiver alguns comentários, a gente não pode ler, e eu não posso ler e, pô, conversar um pouco sobre isso, porque é aquela ideia da comunidade, né, de criar uma comunidade em cima disso, que é uma coisa bem legal. Então é isso, acho que não tem mais nada para falar. Esperem aí os próximos vídeos. Comentem, por favor, comentem o que vocês acharam. E lembrem-se de não ser igual ao Ivan Illich. A gente não devemos ser igual ao Ivan Illich. A gente tem que. Não pode ser alienado, a gente não pode ser arrependido e amargurado das coisas que a gente faz. É isso. Essa fica de último comentário, então. Muito obrigado a todo mundo, mais uma vez. Comentem, novamente falando. E nos vemos no próximo vídeo. E é isso. Fiquem bem. Tchau.